Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro de biologia. Eu sou a professora Duda e o tema do nosso encontro de hoje é circulação humana. A gente vai falar mais especificamente sobre o coração e as cavidades do coração. Então vamos lá, começando a falar um pouco da localização do coração. Ele está localizado na região do mediastino, que é bem na região central do nosso tórax, atrás do nosso osso externo. Ele tem função de bombear o sangue para todo o nosso corpo, né? A oxigenação dos tecidos. E ele é formado basicamente por 3 camadas. Então, nós temos o pericárdio, que serve de revestimento e proteção do coração. Nós temos o miocárdio, que forma, né, o músculo do órgão em si, que forma a maior massa do órgão, que é o músculo estriado cardíaco, responsável aí pela contração, né? Pela ação rápida e involuntária do coração, que funciona, né, no bombeamento do sangue. Então, essa camada, essa região central aqui mais grossa. E nós temos o endocárdio, que é o revestimento interno do coração, representado aqui por essa camada mais interna. Então, nós temos essas 3 camadas formando o órgão que a gente chama de coração. Quando a gente olha para dentro desse coração, para a anatomia interna do coração, a gente vai encontrar 4 câmaras. A gente tem 2 átrios, e a gente tem 2 ventrículos. Então, olhando para a anatomia interna do coração, a gente consegue ver, né, os elementos do lado direito e os elementos do lado esquerdo. E as câmaras de um mesmo lado, elas vão ser separadas por válvulas. As válvulas, né, que separa o átrio direito do ventrículo direito, ela é chamada de válvula atrioventricular direita. E nós temos a válvula que separa, né, o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, que a gente chama de válvula atrioventricular esquerda, tá? Então, a gente tem a atrioventricular direita e a atrioventricular esquerda. São as 2 válvulas que separam as câmaras de um mesmo lado. Nós temos ainda no coração os átrios e os ventrículos sendo separados por septos. Então, a gente tem um septo entre os 2 átrios e a gente tem um septo entre os 2 ventrículos. Os átrios, eles são separados pelo septo interatrial e os ventrículos são separados pelo septo interventricular, ainda dentro da anatomia interna do coração. E essa organização de câmaras, né, é a partir do movimento dessas câmaras que a gente tem os movimentos cardíacos sendo efetivados. Então, o movimento dessas câmaras que possibilita, né, o bombeamento do sangue através do nosso corpo. Nós temos 2 movimentos principais. O primeiro a gente chama de sístole, que é um movimento de contração do músculo cardíaco. E a gente tem um segundo movimento que a gente chama de diástole, que é o relaxamento do músculo cardíaco. Então, sístole é a contração, diástole é o relaxamento. E uma outra informação importante é que lá no ventrículo esquerdo do coração, que é essa câmara aqui, essa cavidade aqui, a gente tem ele anatomicamente um pouquinho diferente do outro ventrículo, porque ele apresenta uma parede muscular um pouco mais grossa. Porque é através da contração ventricular, né, do ventrículo esquerdo, que a gente vai ter o sangue sendo bombeado para a aorta, que a partir da aorta, né, as outras regiões do corpo vão ser contempladas com sangue oxigenado. Então, é um volume muito grande de sangue e o ventrículo esquerdo faz uma contração muito forte. Então, ele acaba tendo, né, essa camada muscular um pouco mais desenvolvida do que o ventrículo direito. Beleza? Então, o ventrículo esquerdo ele tem essa camada mesmo um pouco mais grossa por conta da sístole que ele faz e envia sangue para a aorta. Bom, a gente tem associado ao coração, já pensando um pouco na anatomia mais externa, alguns vasos importantíssimos de maior calibre que fazem esse trabalho de entrega de sangue ao coração e retirada de sangue ao coração. Então, eu trouxe aqui os mais importantes para a gente dar uma analisada de qual é a posição deles e qual que é a função deles nesse processo de transporte do sangue. Então, a gente tem a aorta. A aorta é esse vaso sanguíneo aqui, é uma artéria que envia sangue oxigenado para todo o nosso corpo. Ela é a artéria mais calibrosa e é a partir dela que outras artérias vão se ramificar para oxigenar os tecidos do nosso corpo. Depois da artéria, nós temos as veias cava. As veias cava, né? Nós temos a superior e a inferior. E elas, né? São elas que vão receber
o sangue de todo o nosso corpo e vão devolver esse sangue ao nosso coração. Então, são as veias cava, né? Superior e inferior, que vão receber todo o sangue de todas as veias e vão devolver esse sangue até o coração. Depois nós temos as artérias pulmonares. As artérias pulmonares, elas vão levar o sangue venoso, que está no nosso coração, até o pulmão para ele ser oxigenado. Então, essas são as únicas artérias que transportam sangue venoso e não sangue arterial, né? Então, elas vão tirar o sangue do coração e levar para o pulmão para ele ser oxigenado, né? Mas repare que a artéria é sempre o vaso sanguíneo de saída do coração, tá? Nós temos ainda as veias pulmonares, representadas aqui na imagem, né? Elas trazem o sangue arterial, né? O sangue que foi oxigenado lá do pulmão de volta ao nosso coração. E, por fim, nós temos as artérias e as veias coronárias. O que as artérias e as veias coronárias têm de tão especial? São elas que irrigam o próprio coração. São elas que fazem a circulação sanguínea do próprio coração. Ele é um músculo, ele funciona muito, ele gasta muita energia, então ele precisa de muito oxigênio para gerar essa energia. Então, o tecido cardíaco, ele precisa de uma irrigação própria. Então, as veias e artérias coronárias fazem esse serviço aí de oxigenar, né, e de retirar o sangue venoso do próprio tecido cardíaco. E, às vezes, o transporte dentro do tecido cardíaco, ele pode ficar um pouco comprometido. E quando ele fica comprometido, a gente chama esse processo de infarto do miocárdio. O que acontece no infarto do miocárdio, né? É um processo pelo qual o tecido muscular, né, cardíaco, ele deixa de ser oxigenado. Ele sofre com a falta de irrigação sanguínea e ele começa a ficar desoxigenado, sem oxigênio não tem energia, sem energia as células morrem. Normalmente acontece, né? Se a gente está falando de irrigação cardíaca, a gente está falando de artérias e veias coronárias. Então, normalmente acontece quando há um entupimento em uma das artérias coronárias, ou seja, em uma das artérias que leva sangue oxigenado ao coração, e quando ela entope, não passa mais sangue, não entra mais oxigênio e esse músculo, né, esse tecido, ele começa a morrer. As células desse tecido começam a morrer e a gente chama esse processo de infarto do miocárdio. Beleza? Esse foi o nosso encontro sobre o coração e suas cavidades. Eu espero ter te ajudado e até o próximo encontro para a gente falar mais sobre biologia. Tchau, tchau!